Vamos lá. Tudo bem com vocês? Beleza? Hoje vai ser divertido. Hoje vai ser divertido, tá? Porque na próxima aula eu vou mostrar exatamente a função conjunta da distribuição bayesiana. Mas antes de que isso pareça completamente grego agora, né? Mas eu quero explicar o teorema de Bayes de 3 jeitos diferentes. Tá? Um jeito convencional, um jeito intermediário e um jeito bem aplicado. E a tarefa até quinta é que vocês tentem aplicar com problemas da sua vida. Tá? Se você estiver passando por algum dilema, será que eu faço meu doutorado, será que eu termino meu doutorado ou não, será que... Tá? É um ótimo jeito de você tentar agora. Bom, então como você transforma matematicamente, como você cria um sistema de autoajuda que funciona de verdade, sem ser coach quântico, usando inferência bayesiana. Tá? Sucesso no amor, na vida, nos negócios, tudo. A gente vai resolver vários problemas da sua vida. De novo, a gente não resolve, mas te dá uma solução informada. Essa é a ideia. Tá? Então, hoje, o grande problema é que as pessoas, na verdade, quando elas vão tomar decisões, elas sabem que estão arriscando coisas, só que elas não sabem o quanto. Isso que dá medo. Então, como elas têm muita aversão à perda, né, muito medo da perda, cada decisão que elas tomam na vida delas, elas ficam pensando mais na perda do que no ganho relativo. Quando você consegue quantificar exatamente o grau de perda que você vai ter, isso te dá um pouco mais de segurança. E que tem tudo a ver com o método científico, né? O objetivo do método científico é quantificar o quão errado você está, e não o quão certo. Então, isso é uma metodologia muito útil. Tá? Na verdade, todo médico devia saber isso, mas não sabe porque não precisa também. Porque vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Matando o paciente ou não, ele vai ganhar dinheiro. Isso é o que você pensa que ele vai ganhar dinheiro. Não, é o que eu penso baseado na evidência, entendeu? Esse que é o ponto. Não é o que eu acho. Isso é uma coisa importante da inferência bayesiana, que é diferenciar evidência de opinião. Tá? Eu vou dar uma definição muito clara do que é evidência, de verdade. Tá? E aí você tem que separar a sua opinião da evidência que você tem. Se você, segundo a inferência bayesiana, na verdade, que você pode usar até como um paradigma para você mesmo, se você não tem dados, você não pode falar nada. Isso é uma definição básica de evidência. É tudo aquilo que pode ser afetado pela presença de informações. Tá? Então, por exemplo, coisas que você não consegue testar com inferência bayesiana. Deus existe? Essa é a diferença, por exemplo, entre evidência, entre opinião e fé. A fé prescinde de evidência. Se você acredita, tudo bem, entendeu? Não tem problema, mas você não pode mediar seu comportamento unicamente baseado nisso. Esse é o problema. Tá? A partir do momento que você tem dados, assim, se você tem dados, existem dados na natureza que podem corroborar uma hipótese, mas você não os utiliza, isso é uma opinião. Tá? Agora, quando você tem os dados existem, você utiliza eles para testar alguma hipótese, aí você tem uma evidência. Bem, então você tem essas 3 fases. Você tem uma afirmação substanciada por meio de dados, isso é uma evidência. Aí você tem uma informação sem uso de dados, é uma opinião. E você tem informações que você não tem dados, não tem como ter dados, não existem, isso é fé. Tá? Então tem esses 3 níveis. Eu sei que você tem crença nos 3 níveis, não tem problema. Tá? A questão é que você não pode misturar eles. Bom, se você for tomar uma decisão de saúde pública, você não pode se basear nem em fé nem na sua opinião. É só isso que me incomoda. O resto, beleza. No seu foro íntimo, fica à vontade. Pode achar que o seu comportamento é mediado pelos ETs. Não tem nenhum problema. Né? O Reich fala um negócio muito interessante sobre isso. Ele fala que você na rua é uma pessoa, quando fecha a porta da sua casa você vira outra, e quando fecha a porta do seu quarto você vira outra. Né? Que você vai ver exatamente que isso é uma aplicação de inferência bayesiana. Né? Que é dependendo da prevalência do evento, você vira uma pessoa diferente. É tão interessante, gente, a aplicação disso. Mas vamos sair da abstração e ir para a conta. Tá? Pronto? Tudo bem? Então, de novo, a tarefa para o lar até quinta é você tentar aplicar isso com alguma decisão sua, da sua vida. Pode ser a decisão de outrem, se você tiver os dados. Também dá. Tá? Vamos explicar o teorema de Bayes melhor. Né? Na aula passada eu só apresentei a ideia daqueles 3 paradigmas, né? O paradigma do Newman-Pearson, que é o clássico, né, de teste de hipótese. Da hipótese nula você nunca testa, você parte do pressuposto que é tudo igual. A hipótese alternativa você testa a diferença. Tá? Só que, como a gente está hoje num mundo mediado por informação, é muito pouco provável existir uma hipótese nula de que os grupos são iguais
É muito pouco provável partir do pressuposto de que isso é verdade no mundo de hoje. Tá? Na inferência frequentista, né, ele parte do pressuposto que A é igual a B porque eu não tenho a população inteira. Lembra do negócio dos ovos? Tá? Como eu não tenho a população inteira, eu não consigo afirmar nada. Então eu vou partir do pressuposto, por parcimônia, né, de que A é igual a B. Na inferência bayesiana, você sai disso e você modifica um pouco essa equação. Você coloca que A menos B é igual a zero. Tá? Você está transformando uma evidência baseada em fé, que A é igual a B sempre. Ah, mas eu não sei se A é igual a B. Não, você tem que acreditar que A é igual a B. Entendeu? Uma ideia de fé. Tá? Você está transformando uma ideia de fé em algo que você consegue validar. Você está colocando a diferença entre A e B num valor. E eu consigo agregar informação a esse valor, com base em artigos anteriores. Tá? Então a diferença da hipótese nula, frequentista e bayesiana é isso. É que você condiciona a diferença entre A e B a um valor, e esse valor você tem que tirar de algum lugar. Tá? Se você não tiver isso, aí você cai nesse caso. Mas a partir do momento que já foram feitos vários testes, para testando uma hipótese, e você tem informação anterior, você pode modificar esse valor. Tudo bem? Tá? Isso é a ideia da hipótese nula. Aí você tem um caso intermediário, que é o teste por verossimilhança. Né? A verossimilhança é exatamente esse cara aqui. Tá? Então, quando eu tenho essa fórmula igual a só isso, sem essa parte, tá? Isso é o modelo de verossimilhança. A partir do momento que eu coloco a probabilidade da hipótese, que é o a priori, né? Aí vira o modelo bayesiano. Então você tem o modelo frequentista, que é esse que parte que os grupos são iguais do começo, né? Ou que o beta é zero, ou que alguma coisa assim, né? Isso aqui é o clássico. Aí você tem o modelo intermediário, que é você comparar o que você tem na hipótese nula com a hipótese alternativa. Tá? E depois, quando você pondera isso pela probabilidade a priori, aí vira o modelo bayesiano. A verossimilhança tem denominador? Tem. Aqui. Então, é esse aqui, né? Aqui embaixo. Não, então, você tem duas verossimilhanças. Tá? Se você lembrar na aula passada, você tem o modelo baseado em teste de hipótese clássico, você tem o modelo baseado em razão de verossimilhança. Então, essa parte de cima é uma verossimilhança, essa parte de baixo é uma verossimilhança. Eu divido as duas, é uma razão de verossimilhança. Tá? Que é a verossimilhança da hipótese alternativa sobre a hipótese nula. Bom? Só que na hipótese de razão de verossimilhança eu não uso o a priori, eu não tenho o a priori. Tá? Então, só para ligar a parte da aula passada com essa, na hipótese nula, desculpa, deixa eu até fazer uma bonitinha, vai. No paradigma frequentista, clássico, no frequentista, eu não testo a hipótese nula. Você parte do pressuposto que ela é assim, tá bom. Tá? No frequentista, você não testa a hipótese nula. Não testa a hipótese nula. Você vai partir do pressuposto que A é igual a B, os grupos são iguais e é isso aí. Tá? Na hipótese da razão de verossimilhança, você já vai testar a hipótese nula. Então eu jogo A menos B igual a zero, tudo bem? Então eu parto do pressuposto que dá para testar a hipótese nula com base em informação anterior. Tá? Só que eu vou comparar isso com a evidência que eu tenho, que são os meus dados. Estão comigo? Sim? Então, na razão de verossimilhança, eu vou comparar duas verossimilhanças, que é a verossimilhança dos meus dados, né, que é, por exemplo, os meus dados dizem, né, que A menos B é igual a 10%. Isso é que eu peguei nos meus dados. Eu pego o grupo A, calculo a média, eu pego o grupo B, calculo a média, eu subtraio eles e vejo que um é 10% menor que o outro, ou maior. Tudo bem? Tá? Isso eu tirei dos meus dados. Isso é a hipótese alternativa. Tá? E eu comparo isso com a probabilidade da minha hipótese nula, que é A menos B igual a zero. Ou qualquer outro valor que eu tive antes. Tudo bem? Tá? Então isso é a hipótese nula. Né? Então eu vou ter basicamente a hipótese alternativa dividida pela hipótese nula. Isso é a razão de verossimilhança. Tá? Só que isso é a parte intermediária, né? Então você tem um frequentista, aí fala, não dá para testar isso. Aí tem esse modelo, tá? E depois surge o modelo bayesiano. O que é o modelo bayesiano? É isso, só que levando em conta a probabilidade a priori. Também, tá?
Porque isso aqui leva em conta o fato de você estar num experimento. Tá? Esses dados não saem de um experimento? Não saem. Quando eu pego A menos B igual a 10%, saiu do meu experimento. Essa probabilidade de que A menos B é igual a 0 também não sai de algum experimento anterior, de outras pessoas que fizeram? Tá? Mas qual é a probabilidade da minha hipótese de interesse independente de um experimento? Na vida, na rua. Aí entra esse cara. Tudo bem? Então, quem criou a ideia da razão de verossimilhança foi o Fisher. Tá? Lá atrás, 60 anos atrás, só que o Fisher, na época, não tinha tantos dados assim. Então não dava para estimar o a priori direito. Tá? Hoje já dá. Você tem umas meta-análises mais ambientais, sem contar o experimento e tal. Então a inferência bayesiana ganhou muita força. E você tem computador. Quando você tem computador, você vai ver que a gente vai estimar tudo isso aqui por bootstrap. Tá? Não tem uma estimação, não tem uma função de probabilidade bem definida para cada caso. Tá? Então você vai estimar tudo por bootstrap, aí precisa do computador. Quando surgiu o computador e surgiu informações do ambiente, aí surgiu a inferência bayesiana. Tá? Inferência bayesiana só faz sucesso porque você tem computador. Porque ele vai estimar todos esses parâmetros de forma empírica. Tá? Ele não vai jogar uma distribuição do acaso. Ele não parte do pressuposto que sua distribuição é normal. E pronto. Não, ele vai estimar com base nos seus dados. Ele vai usar toda a informação que você tem para definir alguma coisa. Vocês estão comigo? Estão com calor? Estão com frio? Sim, o quê? Calor ou frio? Tá. Bom, eu estou sentindo. Porque isso aqui esquenta a cabeça. Isso aqui esquenta a cabeça rapidamente, aí você vai ter que trocar para álcool, porque aqui, vixe, esquenta. Tá? Então, muito bem. Tá? Entenderam as 3 fases? Tá bom? A mais antiga de todas, se você pensar cronologicamente, a mais antiga de todas é a Bayesiana. A Bayesiana de 1600 e os quebrados. Só que o cara só fez a matemática, mas não tinha os experimentos. Aí depois surgiu a hipótese nula, né, clássica, aí veio a verossimilhança como uma briga e aí voltou o Bayesiano. Mas de todas, o Bayesiano é o mais antigo. Tá? Então tudo bem. Vamos explicar bem o que é esses caras aqui, porque as aplicações depois ficam mais fáceis. Então, isso é chamado modelo de Bayes, né? Modelo de Bayes ou função de Bayes, algo assim. Transformando isso em português, tá? Em palavras. Tá? O que quer dizer essa fórmula em palavras? Quer dizer o seguinte: a probabilidade da minha evidência, da minha hipótese, desculpa, a probabilidade da minha hipótese, dado as informações coletadas, é igual, vou falar bem diretamente, é igual a probabilidade, não, eu vou colocar mais, um pouco resumido aqui, é igual a razão de verossimilhança do meu experimento e a probabilidade da minha hipótese ocorrer. Hipótese ocorrer independente de um experimento. Independente do experimento. E isso que seria a explicação do teorema de Bayes aplicado à nossa área, né? Então, a probabilidade da minha hipótese ser verdadeira. Eu estou testando uma hipótese. A probabilidade da minha hipótese ser verdadeira, dado as informações coletadas, que são as evidências, tá? Probabilidade da minha hipótese, dado as evidências, que é o que eu quero saber. Por que você está fazendo sua pesquisa? Eu coleto os dados para testar a minha hipótese, né? Então, a probabilidade da minha hipótese, dado as evidências, é igual ao quê? A razão de verossimilhança do meu experimento e, por isso que multiplica, e a probabilidade da minha hipótese ser verdadeira independente do experimento. Isso é diferente disso. Por quê? Uma coisa é meu experimento ser verdadeiro dado que eu o fiz. Desculpa, é a minha hipótese ser verdadeira dado que eu fiz um experimento. Outra coisa é a minha hipótese ser verdadeira em si, independente do experimento.
Tudo bem? Você percebe que as coisas não são iguais nesse caso? O fato de você escolher fazer um experimento para testar essa hipótese pode garantir a existência dela? É o que acontece provavelmente na maior parte da pesquisa de vocês. Sabe? Por que você... Aí é uma pergunta existencial. Inclusive, não precisa chorar, tá? Fala abaixo, para não sair de uma gravação, coitado, né? Ainda bem que o problema é vocês. Tá? Por que você escolheu o seu tema de pesquisa? Por que você escolheu pesquisar o que você está pesquisando? Por quê? Você tirou da sua cabeça a pergunta? Quem tirou da cabeça? Assim, do nada. Ninguém? Todos vocês pegaram a pergunta do orientador? Não. Adaptações, mas não a pergunta inteira do nada. Então, se você pegar a pergunta inteira do nada, você está trabalhando com isso. Não. Eu quero testar a minha hipótese, mas eu nem sei o que é experimento. Eu quero saber. Só. Quando você entra aqui, você já entende um pouco do método experimental. Isso é bom porque te dá controle sobre a hipótese, mas é ruim porque te viesa na sua própria hipótese. Tá? Então, é o que você ouve muito por aí. Isso aqui só acontece no laboratório. Quando você põe na vida real, não acontece. Isso aqui é a vida real. Isso aqui é a vida do laboratório. Tá? E a relação dessas duas coisas é mediada por isso, que é a razão de verossimilhança. Então, por exemplo, acontecer uma coisa que você nem espera e acontecer uma coisa dentro de um contexto que você espera são coisas diferentes. Dá resultado diferente. Lembra do exemplo que eu falei quando o homem vai fazer o teste de gravidez e dá positivo? Tá? Então, se o teste tem 99% de eficácia, você faz o teste e ele dá positivo, a chance de você estar grávido é 99%. Se você sabe que homens não ficam grávidos, isso vai para zero. Então, aquele exemplo. Qual é a probabilidade de eu estar grávido, né, dado que o teste deu positivo? Tá? A evidência é, o teste deu positivo. O que você quer saber? Se eu estou grávido. Tá? Qual é a probabilidade disso acontecer? É uma razão de verossimilhança, mas ponderado pela probabilidade de um homem grávido estar grávido. Né? Essa informação não vem do experimento, essa informação vem do ambiente. Então, se eu sou uma pessoa comum, humana, homo sapiens, fiz um mínimo de escolaridade, eu sei que a probabilidade de um homem ter filho é zero. E isso multiplica por qualquer coisa no meu experimento, então não importa o experimento. Agora, se eu sou um marciano, eu não sei isso. Então eu vou usar os dados daqui. Então eu falo que é 99%. Você entende? Então, uma coisa muito importante da inferência bayesiana é que ela leva em conta o que a pessoa sabe do experimento. Tá? Então, você fazer um experimento e seu orientador fazer um experimento dá diferente. Na inferência bayesiana, o resultado dá diferente. Você tem que ponderar pelo que a pessoa sabe do ambiente que ela está estudando, que é esse P de H aqui. Probabilidade da hipótese pura, em si, independente do experimento. Tá? Então, nesse sentido, inclusive, tem uns trabalhos sensacionais que mostram o grau de efeito da experiência da pessoa na evidência. Tá? Então, assim, a pessoa nem precisa saber estatística, isso não importa. Mas o grau de sensibilidade sobre o fenômeno que ela tem condiciona o resultado. Porque ela direciona um pouco melhor a pesquisa. Entendeu? Ela melhora, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Tá? Então, o que a inferência bayesiana traz é algo sensacional, que é essa parte, que é o a priori. Tá? Que é essa parte. E aí a dificuldade é como quantificar isso. Tá? Depois, no programa, você vai apertar só um botão, mas é legal saber de onde esse botão saiu. Tá? Que é aquela distribuição de Cauchy lá. Tá? A distribuição de Cauchy sai daqui, da probabilidade do a priori. Que essa é a grande dificuldade. Como é que eu estimo a probabilidade de uma hipótese acontecer independente do experimento? Porra, eu ouço, né? Mas aí os caras chegaram, umas paradas que é interessante. Tá? Então, essa parte aqui, essas duas partes, que é a razão de verossimilhança, você até consegue tirar. Né? O jogo é esse aqui, que é o a priori. Tá? Então, vamos definir. Né? Hipótese. A definição de hipótese. Hipótese é tudo aquilo, a definição básica é assim, tudo aquilo que pode ser comprovado com o uso de dados.